Pelo sinal da Santa Cruz, vem Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, neste dia 11 de maio de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, capítulo 30 do livro do Êxodo. Já peço, irmão, irmã, que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal, convide mais pessoas para serem edificadas pela palavra de Deus. E já vamos clamar a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 30 do livro do Êxodo. Construirás um altar para queimares sobre ele o incenso de madeira de acácia. O farás, será quadrado seu comprimento e sua largura de um covado, e terá 2 covados de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior, os seus lados ao redor e os seus chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro abaixo da bordadura. Dos 2 lados colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã, quando preparar as lâmpadas. Ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá, desse modo, incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecerás sobre esse altar nem perfume profano, nem holocaustos, nem oferta, e não derramareis sobre ele libação uma vez por ano. Arão fará a expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da vítima pelo pecado. Farás a expiação uma vez por ano, em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que for recenseado pagará meio ciclo, segundo o valor do ciclo do santuário, que é de 20 gueras, meio ciclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio ciclo para pagar a contribuição devida ao Senhor em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate e o aplicarás a serviço da tenda de reunião. Ele será um memorial diante do Senhor de como os israelitas assegurarão o resgate de suas vidas. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções com um pedestal de bronze. Tu a colocarás entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos para que não morram.
Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua, de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas, 500 ciclos de mirra virgem e metade, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana aromática e 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e um hin de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífica composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, e a bacia com seu pedestal. Depois que os tiveres consagrados, eles se tornarão objetos santíssimos, e tudo que os tocar será consagrado. Ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para unção santa, de geração em geração. Não se derramará nele sobre o corpo do homem, não se derramará dele sobre o corpo do homem algum, e não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada, e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, galbano, aromas e incenso puro, em partes iguais. Farás com tudo isso um perfume para a incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo, depois de tê-lo reduzido a pó. E porás diante da arca da aliança da tenda da reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso ou perfume, outro perfume da mesma composição. Tu o considerarás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio do seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito. Amém.